nosso coração nesta manhã. Uma manhã gloriosa de louvor ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue ministrando ao nosso coração. Que pela palavra, através da sua palavra, o Senhor venha nos dar direcionamento. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, curar todas as nossas enfermidades. É aquilo que nós pedimos ao Senhor nesta manhã. Fale conosco, Senhor. Somos ouvidos à tua palavra. Amém? Abra a tua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, e apanhando lenha, e ela o chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois fazei para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Amém? Podeis tomar assento. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Versículo número 5 diz: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, ele ouviu, e ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. Versículo de número 10 diz: então ele se levantou e foi. Nós também podemos ouvir a voz de Deus de maneira clara e precisa. Quantas vezes Deus fala conosco de uma maneira clara, precisa, mas nós precisamos ouvir e obedecer. O Espírito fala pessoalmente a cada um de nós. Ele pode usar um vaso separado, usar um desconhecido anônimo. Podemos escolher entre obedecer e desobedecer. O Espírito de Deus, nosso Deus, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele quer responder a cada oração que nós fazemos. O profeta Elias, ele acumulava experiência de como o Senhor cuida com detalhes daqueles que obedecem com fé. Então Elias, ele estava pronto a ouvir e a obedecer, porque ele já tinha experiência de como Deus agia, de como Deus respondia. E nessa palavra nos mostra que o profeta, ele está fugindo de uma mulher que queria a sua morte, fugindo da presença do rei Acabe, da sua esposa Jezabel, que tinha a intenção de tirar a sua vida.
E ele agora está indo para longe deles. E nessa fuga solitária, permaneceu por 1 ano, ou mais de 1 ano, segundo os historiadores, junto às torrentes de Querite. Ali estava, junto ao rio, em tempo de seca, em tempo que não chovia, mas Deus leva ele para a margem de um rio, e ali Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer milagres na vida dele, que mesmo em tempo de falta de chuva e tempo de fome, Deus estaria cuidando dele, com as águas do riacho, e de dia em dia, pelo amanhecer e pelo entardecer, Deus enviava os corvos, e os corvos lhe traziam pão e carne para alimentá-lo. Ele estava em um tempo de crise, em um tempo de seca, um tempo que não havia alimento, e Deus diz para ele: olha, sai daqui, foge, porque Jezabel, ela vai tirar a tua vida, então vá para um lugar que eu vou te guardar e eu vou te proteger. E Deus leva ele junto às torrentes de Querite, e ali Deus, por mais de 1 ano, chegavam os corvos pela manhã, traziam pão, traziam carne, alimentavam o seu profeta. Na parte da tarde voltavam novamente e davam o alimento diário. Dia a dia Deus cuidava dele. Dia após dia, mais de 1 ano nesse processo, Deus estava ali cuidando dele. Mas Elias, pela sua própria palavra, ele determinou que durante 3 anos, 6 meses, não choveria naquele lugar, naquelas imediações, naqueles lugares. Então começa-se a seca, e ele começa a observar agora que aquele rio que por muito tempo estava cuidando dele, matando a sua sede, ele começa agora a secar, começa a terminar. A água que corria foi se transformando num fio de água, e logo estaria sem água nenhuma, estaria um leito seco. E nesse tempo isolado, Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida de cada detalhe. Ainda quando estava o grupo de louvor cantando, eu pensei que seria a minha morte, né? Pensei que seria o fim. Esse era o estado que Elias estava ali vivendo. Chega um momento que ele olha o rio, ele pensa: agora acabou, agora terminou. Mas Deus se apresenta novamente. E no versículo de número 8, a palavra vem para ele novamente, dizendo: então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que ali tem uma viúva pobre que vai cuidar de você. Ali tem uma viúva que não tem nada para comer, mas vai cuidar de você. Então era necessário ouvir a palavra, crer na palavra e obedecer. Muitas vezes em tempo de crises, nós ficamos: Deus, fala comigo. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Mas Deus muitas vezes já está falando, e nós não ouvimos, e Deus não obedecemos. Mas Elias, ele não ficou questionando Deus: mas como uma viúva pobre vai cuidar de mim? Quantas vezes nós ficamos questionando: mas como vai ser? Como que Deus vai fazer? Em nosso coração muitas vezes nós duvidamos: não será possível. Como que pode uma pessoa pobre cuidar de mim? Então, com o passar dos dias, a seca castigando a terra, o riacho que lhe saciava a sede, começa a dar sinais de secar. E Deus então já tem outra alternativa. Deus já está trabalhando outra coisa. Então o Senhor diz a ele: olha, dispõe-te e vai. Dispõe-te, levanta-te, se organize para isso que você deve ir. Então nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra é: se prepare, se organize, olha, toma essa decisão. Em contrapartida, Deus já estava preparando a viúva que te dê comida, que iria alimentá-lo. Dispõe-te.
dessa situação de urgência. Olha, se levanta, essa situação é uma situação de urgência, mas se prepara para isso. Obedeça, vai. A pergunta que vem à nossa mente é: por que uma viúva pobre e solitária? Será que Deus não poderia preparar ali tonéis de farinha, de azeite? Será que Deus não poderia chegar para Elias e falar assim: olha, Elias, fica tranquilo, porque eu vou mandar mantimento para você até o resto da sua vida? Mas era dia a dia. Não era algo natural. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai cuidar de nós e nós queremos ver as coisas naturais acontecendo. Mas há momentos que o sobrenatural é que virá sobre nós. É o agir de Deus. Não é como nós queremos, não é como nós achamos que deve ser, mas é como Deus está preparando. Por que uma viúva pobre e solitária? A mesma região de Jezabel. Da mesma região que saiu Jezabel, agora Deus está levando o seu profeta para lá. Deus ouve orações, Deus escuta as orações. Deus estava ouvindo a oração de Elias? Estava. Mas Deus estava ouvindo também a oração de uma mãe que estava vendo os seus alimentos se acabarem, não tendo mais como suprir a sua casa. E Deus estava ouvindo a oração daquela viúva também. Deus iria realizar os 2 milagres em um só milagre, porque Deus ouve orações. A sua bênção tem que ser a bênção de outros. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, me abençoe. Eu gosto muito da bênção de José. E a sua bênção estará sobre os muros. Sempre que eu for abençoado, tem que passar por cima dos muros. Tem que ser além daquilo que eu preciso para abençoar e ir para os outros. Aquela mulher viúva solitária estava vendo o seu suprimento se acabar, até restar apenas a última refeição. Era a última refeição. Elias chega ao lugar ordenado por Deus. A viúva lhe dá um relatório que derruba todas as expectativas humanas. Muitas vezes nós nos deparamos com isso. Por isso que essa canção foi feita. Parece que não tinha mais jeito. Parece que era a minha morte. Quando nós ouvimos algumas canções, nós temos que colocar no lugar daquela pessoa que escreveu a canção. Parece que era a minha morte. E essa viúva estava realmente dizendo: olha, você chegou no momento errado. Se você tivesse vindo há um mês atrás, eu teria ainda para mim e para você. Mas agora eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite, é para mim e meu filho, e vamos morrer. Era o decreto daquela mulher. Ela já sabia pela situação que ela estava vivendo. Versículo de número 12 diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, e vês que aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. A última refeição. Era o último do que ela possuía. A viúva estava sendo sincera. A viúva estava sendo sincera. Ela já não tinha mais condições. Ela estava desesperada. O medo estampado em seu rosto. Mas o profeta, chegando diante daquela situação, ele poderia se desesperar. Quantas vezes nós nos esperamos, mesmo Deus tendo falado que cuidaria de nós? Eu estou convosco todos os dias da vossa vida. E nós, ao chegarmos em alguma situação, nós nos desesperamos. E agora é a última, agora não tem mais jeito. Não, agora que solução? Eu aprendi na minha vida que todas as coisas cooperam para o bem. Eu posso não estar entendendo o que acontece agora, mas eu alimento em meu coração, vai ser bênção. Por que vai ser bênção? Porque Deus está no controle.
Se eu aprender a confiar em Deus, como o profeta Elias, ele aprendeu naquele 1 ano e tanto de preparação ali, não tendo o que comer, não tendo de onde buscar, e Deus enviava os corvos, e traziam pão, traziam carne, era um milagre. Há momentos na nossa vida que nós vivemos de milagres. Há momentos em nossa vida que o suprimento vem de uma forma sobrenatural. E nós temos que aprender isso. Deus cuida de cada um de nós. Deus estará cuidando. Ah, mas não é como eu gostaria. Mas Deus está cuidando. E ele então diz à viúva, olha, versículo de número 13. E Elias lhe disse, não temas. É a palavra mais importante em tempos de crise. Não temas. Ah, mas se isso acontecer, e se vier isso, e se vier aquilo, não temas. Eu estarei convosco todos os dias. Você é como uma menina dos olhos de Deus. Há uma proteção, há uma guarda, ninguém toca, nada sai do controle de Deus. Muitas vezes sai do nosso controle, mas do controle de Deus não. Nós muitas vezes nos descontrolamos, desesperamos, e temos no rosto estampado o pavor, o medo, mas a palavra vindo da boca do profeta disse, não temas, não temas. O mesmo Deus que ordenou, vai, habita ali, e eis que eu ordenei que uma viúva te sustente. Deus já havia preparado. Você vai para lá, porque lá tem uma viúva que te sustente. Ao chegar lá, qual é a palavra, qual é o relatório que ele ouve? Não tem. Muitas vezes, naquilo que nós estamos projetando, naquilo que nós estamos sonhando, vem primeiro a palavra não. Não. Algo muito importante. Aprender a lidar com o não. O não, a vida já nos deu. Mas o sim é de Deus. Deus tem sempre um sim para os seus fiéis, para aqueles que o busquem. Deus estava ensinando o profeta a confiar nele. Se Deus usou corvos e alimentou por 1 ano, agora poderia também usar uma mulher viúva, pobre e estrangeira para sustentar e suprir todas as suas necessidades. Muitas vezes nós pensamos que Deus não pode. Como que vai acontecer? Eu já estou acomodado com isso. Talvez Elias ali pensou, era melhor eu ter continuado lá na beira do rio. Mas ele ouviu a voz de Deus. Há momentos na nossa vida que tem mudanças. Há momentos na nossa vida que nós não gostaríamos que mudasse, mas mudam. Há momentos na nossa vida que nós estávamos acomodados, e às vezes até acomodados com algo ruim. Muitas vezes nós nos acomodamos com algo ruim, e não queremos mudança. Muitas vezes Deus permite que venhamos passar por momentos incertos, para que não venhamos nos acomodar e esquecer da oração. O que nós não podemos esquecer? De orar. O que Deus estava respondendo? 2 orações. A oração da viúva e a oração do seu profeta. Deus ouve orações, Deus responde às orações. O profeta tinha a certeza que Deus estava no controle e queria cuidar dele, da viúva e de seu filho. Por isso Elias disse, versículo 13, número 14, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-o aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva
sobre a terra. Muitas vezes Elias disse, pela minha palavra, mas tem coisas que não é pela nossa palavra. E ele disse, pela palavra do Senhor, porque Ele me mandou para cá. Ele mandou que eu viesse e que você iria me sustentar. Ele poderia naquele momento voltar as costas, ir embora, não achar que Deus tinha falado com ele. Quantas vezes nós pensamos isso? Estamos no meio de um processo, paramos. Será que foi Deus? Será que Deus quer isso mesmo? Porque encontramos a primeira barreira, encontramos o primeiro não. Quantas vezes desistimos próximos a alcançar a bênção? Porque não confiamos. Elias, ele tinha toda a confiança, e ele disse, porque assim diz o Senhor de Israel. Deus tinha falado isso para ele? Não, ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus agia dessa maneira. O que Deus tinha falado para ele, vai, porque a viúva vai te sustentar. Então ele tinha plena confiança que Deus, de alguma forma, iria sustentá-los, ou iria enviar os corvos novamente. De alguma maneira Deus iria sustentá-los. Por isso ele diz, assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Muitas vezes nós não ouvimos uma palavra direcionada, mas ouvimos pela boca de Deus, através da sua palavra. E quando ouvimos pela boca de Deus, através da sua palavra, temos que crer. Quando Deus nos deu o ano de maravilhas, estávamos passando uma incerteza no país. E eu estava orando para a palavra profética para o ano. E quando Deus me deu essa palavra, dentro de mim falei, mas como eu vou falar para o povo que é um ano de maravilhas? Se tudo está anunciando que vai ser terrível. Obedecer. A palavra que Elias recebeu daquela mulher disse, não tem e não vai ter. É a última refeição, eu e meu filho vamos morrer. Mas ele disse, não é eu que estou falando. Assim diz o Senhor. Não vai faltar. Então quando vem a palavra profética, ouça, obedeça. É um ano de maravilhas, não comece a colocar dúvidas se vai ser, comece a viver o ano de maravilhas. Deus falou, é assim que vai acontecer. Muitas vezes, quando nós fazemos cursos para pregar, somos ensinados como ministrar a palavra, algo que nos ensina é, olha o texto, olha o contexto, veja bem para quem é essa palavra. Mas há uma palavra na Bíblia que ela serve em todo texto e contexto, e serve para o nosso texto e o nosso contexto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Comece a usar isso. Esse é um texto que ele cabe em qualquer passagem. Qualquer passagem. Se você aprender a fórmula como deve ser, você vence qualquer situação. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Põe para mim, faz favor. Tá. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá, pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é uma palavra que cabe em qualquer texto, em qualquer contexto. Ah, mas eu estou em uma situação difícil. Confia no Senhor. Ah, mas eu acho que não vai dar.
creia nos seus profetas. É assim que nós devemos ir. A promessa se cumpriu. Deus honrou a fé e a obediência. O que Deus honra? A fé e a obediência. Porque muitas vezes não conquistamos aquilo que o Senhor quer nos dar, porque não ouvimos, não obedecemos. Para conquistar aquilo que Deus tem prometido, obedeça e creia. Confia. Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar essa situação? Deus pode. Deus quer mudar essa situação? Quer. Porque Ele se alegra com a prosperidade dos seus. Só isso já basta. Deus quer a nossa prosperidade. Então confiamos em Deus. Elias, ele dá a palavra que a viúva talvez não esperava. Porque ela diz, olha, eu não tenho muita esperança, vou comer, só tem um pouquinho, nós vamos comer e vamos morrer. É a última refeição, não terá mais. Mas a palavra do Senhor vem, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Confiança e obediência. A panela e a botija nunca ficou vazia, nunca ficava vazia. Confiança em Deus. Um tempo atrás, eu ouvi um pregador e achei muito interessante o que ele falou. Ele disse, olha, o milagre de Jesus foi algo extraordinário. Porque Jesus poderia fazer uma montanha de pães e falar ao povo, olha, comam. Mas ele chamou seus discípulos, deu a cada um cestos, e eles saíram distribuindo. E quando pegava-se o pão, outro pão surgia. Onde havia necessidade, havia o suprimento. Jesus poderia, muitas vezes nós pensamos, Deus age na minha vida. Mas Deus vai te abençoando dia a dia. Dia a dia. E peça com abundância. Porque Deus, quando dá, Ele dá com abundância. Deseje as bênçãos de José, que os meus frutos passem por cima do muro. Senhor, que haja sobejo, que eu possa abençoar muito mais pessoas. Que a bênção que o Senhor está me dando, eu não venha guardar, mas eu venha passar. E quando tira, outro é colocado. Muitas vezes nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos. Aprendi algo com uma criança, vai na praia, ele pega um punhado de areia e ele aperta. Toda a areia vai sair da mão dele. Mas se você pegar um punhado de areia e segurar como uma concha, ela vai permanecer. As bênçãos de Deus na nossa vida da mesma forma. Nós oramos até conseguirmos algo, e muitas vezes quando conseguimos esse algo que Deus nos deu, nós nos tornamos egoístas. E paramos de confiar em Deus. Porque o mesmo Deus que no momento de dificuldade nos deu, vai continuar nos dando. Dia após dia. Deus vai suprindo toda a necessidade. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela fez tudo aquilo que ele disse para que ela fizesse. Dia a dia. A incerteza é o aprendizado para a fé. A incerteza pode bater em nosso coração, mas a certeza está onde? Na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Ah, mas e se eu não conseguir?
Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse que vamos ter. O Senhor disse que é um ano de maravilhas. Então em quem eu vou crer? Nas minhas possibilidades ou na bênção de Deus? Aí mora todo o problema. Porque quando eu deixo a incerteza me dominar, a fé se vai. Quando chega a incerteza, eu tenho que confiar. O Senhor não deixará faltar, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha, há momentos que não há chuva, há momentos que a terra está passando por algo muito seco, mas saiba, Deus vai cuidar de cada um de nós. Deus está no controle de cada situação. Então a incerteza é para que a fé seja ativada. Se não tiver, Deus proverá. Ah, mas não tem, Deus proverá. Ah, mas vai faltar. Não, não vai, Deus proverá. Deus cuida, Deus está no controle. Deus, Ele tem nos ensinado. Nós temos que guardar as lições. Guardar as lições. Há um ano e pouco atrás, quando começou as crises, uma pessoa chegou próximo a mim e disse: nunca passamos por uma situação igual a essa. E como eu conheci ela desde que nasci, eu disse: como não? Já tivemos situações muito piores do que essa, e Deus supriu. Deus nos guardou. Não existe um momento que Deus não vai cuidar de nós. Deus está a cada momento. A cada momento. Nós temos que guardar as experiências. Você já passou por isso? Já passei por isso. E como você saiu? Deus me abençoou. Deus me guardou. Deus me livrou. Veja o que fala o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. No versículo 10 em diante diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Muitas vezes nós nos esquecemos, ou não temos oportunidade de agradecer a Deus, ou agradecer aqueles que oraram por nós. Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Muitas vezes nós lemos essa passagem e nós temos uma visão errônea dela. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que se acostumar a ser pobre, a não ter nada. Não, ele diz: eu passei por isso e aprendi, eu fui instruído, eu sei não ter, eu sei que há momentos difíceis, eu sei que há momentos que parece que nada vai dar certo. Ele diz: eu fui instruído, eu fui ensinado. Muitas vezes Deus permite muitas coisas na nossa vida para nos ensinar, e nós temos que tirar lições. Em Deus eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas. Ah, se vier a fome, eu venço. Se vier a guerra, eu venço. Venha o que vier, Deus está conosco. É isso que Paulo fala, e muitas vezes nós levamos: o apóstolo Paulo diz que você tem que ser pobre. Não, ele não diz isso. Ele diz: eu fui instruído, eu fui ensinado, e eu aprendi. Se vier um momento igual, eu sei como vencer. Se vier um momento igual, se vier um momento de crise, eu sei como vencer, porque eu já venci. Experiência. Por que que Elias não se desesperou quando a viúva diz: olha, só tem um punhado de farinha, um pouco de azeite, vou fazer para mim, meu filho, você vai morrer antes, porque eu ainda tenho uma refeição. Você não. Você não. Quantas vezes nós agimos desse jeito? Eu vou cuidar de mim.
Ah, eu não vou ser dizimista porque eu estou com problema. Ah, eu não vou ser ofertante porque eu estou com problema. E vai continuar com problema e vai comer a tua última refeição. Mas se você confiar em Deus e crer na palavra profética, você vai vencer. Vai ter para você, para o profeta e para todos que estiverem próximo. Confia no Senhor. Então ali, o apóstolo não está dizendo, olha, seja pobre, olha, é assim mesmo. Quantas vezes usamos essa mensagem, já ouvi muitas vezes, não, é assim mesmo, irmãos, nós somos pobres mesmo, nós, olha, não pode ter nada. Não, ele está dizendo, eu já passei por isso. Eu tinha complexo até os 18, 20 anos, eu tinha um complexo terrível, né? Eu achava que eu era feio. Até que Deus me curou, né? Não, hoje eu não sou feio, não. Até que Deus me curou, né? Eu nem era também, né? E um dia Deus falou assim, olha, você é um príncipe. Fui a um culto de curas, de emoções, cura da alma. E eu achava que eu era muito feio, né? Muito feio. E nem era, né? Era eu que pensava. É verdade. O meu tu não acha. Muitas vezes o nosso complexo é nosso, está dentro de nós. Somos nós que alimentamos. Somos nós que desejamos coisas ruins para nós mesmos. Nós que buscamos. Eu fico estarrecido quando eu vejo pessoas dizendo assim, não, a prosperidade não é para nós. Se não é para nós, é para quem? A minha Bíblia diz assim, eu vou tirar do ímpio e dar para o justo. Eu preciso dizer, Senhor, me ensina a ser justo, porque eu quero. Mas nós temos um complexo, que parece que se tivermos algo, nós não estamos agradando a Deus. Mas Deus ouve a oração. E temos que começar a aprender. Eu estava falando que eu tinha um complexo de ser feio. Até que Deus falou, não, você é meu príncipe. E daí então eu comecei a brincar. Olha, eu sou um príncipe árabe, por causa do nariz grande, né? Eu sou um príncipe árabe. Sou um príncipe, nariz grande. E eu fui entender que algumas etnias têm nariz grande porque precisa respirar, vieram no deserto. Então Deus vai criando cada um conforme as necessidades. Um tem nariz menor, outro tem nariz maior. E eu disse, eu não sou feio, eu sou bonito. Eu sou a imagem, semelhança de Deus. E nunca mais aceitei essa palavra. Nunca mais. Por quê? Porque Deus me fez. Então, os nossos complexos, eles precisam ser vencidos em Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, não, eu já vivi isso. Paulo não tinha problema em ser sustentado pelos irmãos pobres das igrejas. Olha, essa viagem eu fiz porque a igreja que não tinha condições, me enviou condições. E ele entendia que quem tinha dado à igreja que não tinha condições para enviar condições a ele, era Deus. Muitas vezes nós esperamos que alguém que tem condições vai fazer, mas às vezes alguém que está com muitas condições se tornou egoísta, pequeno, não entende o agir de Deus. O agir de Deus. O agir de Deus não vai deixar faltar nada. O dia que você começar a falar que vai faltar, você está dando um decreto de morte para a sua vida. Elias teve que mudar o decreto daquela mulher. E ele disse, olha, assim diz o Senhor. Sabe o que a igreja está precisando ouvir? Assim diz o Senhor. Eu te abençoo, eu te guardo, eu te prospero. Sou eu que cuido de você. Ouça Deus falar. Nós temos que aprender a ouvir Deus falar. Eu estou instruído
eu estou sábio, formado, ensinado, eu já passei por tudo isso. Isso que Paulo está falando, Paulo não está falando para ninguém, olha, seja pobre para servir a Deus, olha, seja miserável para servir a Deus. Ele está dizendo, se vier necessidade, eu sei como vencer. É o que Elias estava falando para aquela mulher, não temas. E talvez ele foi dar o testemunho para ela, mulher, sabe de onde eu estou vindo? Olha, de onde eu venho, sabe quem me servia? Os corvos. Pela manhã, vinham os corvos, me traziam pão e carne. Esse é o Deus que eu sirvo. Você crê que Ele vai nos sustentar? Porque Ele mandou eu vir para cá, porque você vai me sustentar. Você vai cuidar de mim. Deus está te dando esse privilégio de você cuidar de mim. Sabe, muitas vezes Deus coloca nas nossas mãos bens e nós não sabemos o porquê. Hoje é um tempo que muitas pessoas estão dizendo assim, eu não sei para que dinheiro, para que casa, para que carro. Deus está te dando um privilégio. Diga a Ele como eu vou usar, como eu vou desfrutar. Esse é um tempo que as pessoas estão abrindo mão das bênçãos de Deus. Sabe por quê? A riqueza, prosperidade, se nós não soubermos usar, ela nos machuca, ela nos domina. O que a palavra diz? Que o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. O nosso amor tem que estar em Deus. Ele é o dono da prata e o dono do ouro. Ele move céus e terra a nosso favor. Não sinta nada contrário por Deus estar te abençoando. Simplesmente pergunta a Deus, onde eu devo investir? Onde eu devo colocar? Não temas. Ah, mas meus filhos, não temas. Deus vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Mendigar o pão. Eu estou suspenso do Facebook 28 dias, porque eu disse uma verdade no Facebook. Eu disse, o Brasil está cheio de pessoas, talvez vão bloquear de novo, né? Não vou falar não, deixa para lá. Não vão falar não, porque senão de novo eu entro nessa. Não deixam você falar, né? O Brasil tem muita gente passando necessidade, porque se esqueceram de Deus. Isso resume tudo. Se esqueceram de Deus. A nação precisa voltar ao Senhor. Veja o que Jesus fala sobre algumas coisas. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu porém entrego entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebeis a minha mesa. No meu reino vos assentei sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, confirma a teus irmãos. Agora abra 4, versículo 24. Sabe, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, olha, vocês estão pensando em algo que acontece naturalmente. Não busque coisas grandes, porque elas virão. Está sendo preparado.
E agora Jesus fala sobre aqueles que são alcançados pelo reino, aqueles que são alcançados pela misericórdia. Capítulo 4, versículo 24. E em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Em verdade vos digo que havia muitas viúvas. Onde você quer se posicionar? Você vai repetir o que o mundo está repetindo? Vai ser terrível, é fome, é miséria. Jesus disse, nos dias de Elias havia muitas viúvas, porém uma entendeu que eu podia mudar a sua sorte. Você pode ir com a multidão, você pode repetir o que a multidão repete, você pode repetir o que a rede de televisão do Brasil repete, ou você pode falar com Deus e confiar em Deus. Havia muitas viúvas. Se traduzíssemos para o dia de hoje, o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes, porém tem um povo que não vai passar o que eles estão passando. É o que Jesus estava falando. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Então sabereis a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem entende a palavra, de quem ouve a palavra, de quem crê na palavra, quem recebeu, quem foi buscar. Quem entendeu que poderia mudar, que pode mudar. Naamã saiu da sua terra por causa do testemunho de uma menina que disse, olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado, porque lá o Deus de Israel cura. Ele pegou sua caravana, todos, e foi para Israel. Ele não sabia nem como fazer, mas chegando lá, procurou o rei, e depois entendeu que tinha que procurar o profeta. Muitas vezes nós procuramos o governo. O que o governo vai fazer? O governo vai fazer aquilo que Deus mandar ele fazer. Estão sendo estabelecidas leis que elas podem te favorecer. Por que vão te favorecer? Porque você é um escolhido de Deus. Não vai favorecer todo mundo, mas pode favorecer aqueles que Deus está trabalhando. Então comece a buscar em Deus. Havia viúvas, havia leprosos, todos receberam? Não. Deus, Ele para ouvir a sua oração. Qual é a tua oração? Igual aos demais? Igual aos demais? Lamentação, choro, declaração de morte. Senhor, nós vamos perecer, olha, não tem saída. Ou a tua palavra de confiança, assim diz o Senhor, eu sou mais do que vencedor. Eu fui instruído, eu sei como vencer. Eu sei como superar. Eu sei. Sei ter e sei não ter. No momento que eu não tiver, eu sei como conseguir de novo. Porque eu fui instruído. Se eu fracassar, Deus não vai fracassar. E se eu fracassar, Ele vai me restaurar. Não importa. Deus ouve oração. Mas, sabe, é uma diferença muito grande. Que tipo de oração? Como estamos orando? Como estamos buscando a Deus? Como estamos confiando? Às vezes é o mesmo culto. Às vezes algo me impressiona, eu digo, é o mesmo culto, a palavra veio para todos. Uns saem do culto e vencem, e outros não. Por quê? Como recebe e como aplica. Elias, sai daqui e vai para lá.
ele não teve dúvida. Se levanta-te, se prepara. Olha, se prepara para isso. Deus muitas vezes vem nos usando, dizendo: povo, se preparem para isso. É um tempo de ficar em casa? Não. É um tempo de, temos que vencer o medo. Foi um tempo de angústia, um tempo de medo. É um tempo de se cuidar. É um tempo de se cuidar. Não é um tempo de relaxar, é um tempo de se cuidar. Continuar se cuidando. Mas é um tempo de confiar em Deus. É um tempo de falar: até aqui o Senhor me guardou. Até aqui o Senhor me livrou. Todos os dias agradecer a Deus. Chorar pelos que se foram, mas agradecer, porque Deus ainda tem um propósito em nossa vida. Aqueles que se foram, cumpriram o seu propósito. Senhor, obrigado pela vida deles, mas nós estamos aqui. Então a nossa oração, se nós pararmos, chorarmos, sentarmos no caminho, vamos morrer. Se Elias não ouvisse a palavra do Senhor: mas eu já estou aqui há tanto tempo, eu estou 1 ano e meio aqui, Deus está cuidando de mim, eu vou ficar aqui. Não, mas a água está secando. Não, mas eu vou continuar. Não, Deus vai preparar algo melhor. Tempos de mudança, tempos de algo melhor, tempo que Deus está com você. Se Deus estiver comigo, eu não temerei. Uma palavra que eu li algum tempo atrás e ela guardou em meu coração. Gênesis capítulo 18. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha como funcionam as coisas. Para que nós possamos entender os nossos dias. Porque Paulo diz: eu estou instruído. Quando eu leio o Velho Testamento, é algo para se viver o dia a dia. É algo para se entender o natural. E entendendo o natural, eu consigo viver o espiritual. Se eu não entender o natural, eu não vivo o espiritual. E essa cidade iria ser destruída. Os cientistas dizem que houve uma explosão, houve um terremoto, maremoto, mas eu sei que foi Deus que estava no controle. Se houve um maremoto, um terremoto, Deus estava no controle. A palavra diz assim, versículo 17: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Virá a ser. Ainda nós não somos, mas Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito. Versículo 19 diz assim: porque eu tenho conhecido e sei o que há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Olha, eu tenho certeza que Abraão, tudo aquilo que eu estou falando ao coração dele, ele vai falar para os seus filhos. Essa confiança vai passar. O que Elias chega para a mulher e diz: mulher, eu fui instruído. Eu estou 1 ano e meio comendo do que Deus está enviando todo dia. Eu sei, Deus cuida. Não temas. O que você vai falar para os seus filhos? Não temas. Deus tem cuidado de mim. Eu tenho 67 anos. Até hoje Deus cuidou de mim. É isso que eu falo para os meus filhos. Não temas. Deus está conosco. Mas é necessário, aquilo que Deus fala para Abraão, que acerca dele tenho falado. Eu sei que ele vai guardar tudo o que eu falei acerca dele. Ele ainda não é, mas ele vai ser. Era algo que Deus ainda estava fazendo na vida de Abraão. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e o clamor de Gomorra se tem multiplicado, porque o seu pecado se tem agravado muito. A terra está gemendo. Tudo que nós estamos ouvindo nos noticiários, a terra está gemendo. Eu ouvi de um grande líder dizendo: a terra está gritando. Tudo que nós temos ouvido é isso. E por que a terra está gritando? Por causa dos seus pecados. Tudo que nós estamos vivendo, por causa da nossa ganância,
das nossas amarguras, dos nossos complexos, tudo fomos nós que trouxemos. Eu disse, até 18, 20 anos eu era um homem triste. Por quê? Por causa dos meus complexos. O que mudou? Eu não fiz nada. Mudou o meu coração. Mudou a minha maneira de olhar. Mudou a minha maneira de crer. Então a terra está gritando. Sodoma e Gomorra estão clamando. Estão clamando. Versículo 21 vem a resposta. Muitas vezes nós pensamos, eu vou subir no monte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer 40 dias de jejum, eu vou fazer oração. Muito bom. Mas Deus precisa ouvir. E se Deus ouvir e não ver sinceridade na sua oração, Ele vê egoísmo na sua oração, Ele vê maldade na sua oração, Ele não vai mudar. Nos dias de Elias havia muitas viúvas, só uma foi acolhida. Havia muitos leprosos, só Naamã foi acolhido. Por quê? Ele viu que a grande maioria das viúvas e dos leprosos mereciam o que estavam passando. Nós merecemos também. Mas a nossa oração fará a diferença. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado. Versículo 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, ou se não, sabê-lo-ei. Quero saber se a tua oração realmente quer mudança, ou você quer continuar do mesmo jeito. Foi isso que Deus falou. Eu vou lá, eu vou descer, e essa oração que tem chegado a mim, eu vou examinar. Vou examinar. Não é por falta de igrejas que nós estamos nessa situação. Estive com a minha esposa na prefeitura de Suzano, resolvendo um problema da igreja de Suzano. Enquanto eu estava lá, ela foi dar uma volta, e ela voltou dizendo, sabe, em volta da prefeitura, tem quase 20 igrejas. E eu disse a ela, nós estamos nessa situação, não é por falta de igreja, é por falta de justos. Não é por falta de local de culto, não é por falta de procissão, não é por falta de carregar santo, não. Não é por falta de congressos, não. Falta verdade na nossa oração. Falta verdade no nosso clamor. Nós falamos de política com ódio. Ódio desse ou ódio daquele. E Deus está dizendo, ei, vocês querem uma guerra. E guerra vocês vão ter. Se nós colocarmos a nação na mão do Senhor, Ele vai mudar a nação. Eu descerei. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Cuida dos seus negócios. Não começa a repetir o que todo mundo está repetindo. A terra está gritando. Porém, eu confio no Senhor. É a diferença. Deus fará a diferença. Não faltará farinha nem azeite. Não faltará negócios. Quando começou a pandemia, eu disse, não fechem as suas empresas. Trabalhem como puder trabalhar, mas não pare de trabalhar. Quem não parar, vai estar muito longe quando isso passar. Não pare, não pare. Mas o governo está mandando parar. Entre o governo e Deus, eu confio em Deus. Se Deus usou a boca do profeta, creia. E os testemunhos que nós ouvimos, olha, na pandemia, eu vendi tanto que há muito tempo não tinha vendido. Na pandemia, Deus me abençoou tanto como não tinha abençoado antes. Porque creu na palavra do profeta. Quantos querem bênção sobre bênção? Viúvas tem bastante. Pessoas com problemas, a grande maioria,
quando você escuta os noticiários dizendo assim, 80% dos brasileiros estão endividados. 80%. Aí você diz, eu também. Não, eu não digo isso. Eu digo, o Senhor cuida de mim. Emprestarás a muitos, e de ninguém tomarás emprestado. O mundo diz, 80% dos brasileiros estão endividados. Você tem que dizer, eu estou no meio dos 20%, não vou ficar, e se eu tiver, eu vou sair, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? A farinha não vai parar, o azeite não vai faltar, Deus vai derramar bênção sobre a tua casa, sobre os teus negócios, ano de maravilha. Creia nessa palavra. Deus está no controle da sua casa, da sua família. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.